Salve, salve, meus futuros calouros! Bom tê-los aqui. A gente hoje vai para uma das aulas mais especiais que temos quando o assunto é a prova do Enem. Então eu sou o professor Marcos, essa é a Geografia Geral. Me siga lá no Instagram, @MarcosSZA, movimentos populacionais. A gente vai falar de migração. E sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Gente, o que é migrar? Entendeu? Isso é uma coisa que é meio difícil. Assim, a gente tem diversas fontes para definir o que é migrar. Mas no fundo, a migração que nós vamos trabalhar aqui é a tal da migração internacional. Então eu coloquei ali a definição para vocês. Ó, é o processo de atravessamento de uma fronteira internacional ou de um estado. Atravessou, migrou, meu camarada, ok? E olha lá, segundo as Nações Unidas, mais de 244 milhões de pessoas, isso até as contagens do final do ano de 2016, migraram, viveram fora do seu país de origem, ok? Então o migrante é esse cara, é o cara que se desloca. E eu gostaria de lembrar para vocês algumas coisas bem importantes, ok? Isso não vai ser tipo foco direto de uma questão do Enem, mas isso pode estar envolvido em algum texto, alguma coisa. Então, por exemplo, já ouviu falar do termo imigrante, né? I, com I na frente. O imigrante, deixa eu até anotar aqui para vocês, ó, vamos lá para depois ficar registrado, né? Depois ninguém esquece. Então, o imigrante com I na frente, esse I vem de internar, ok? O que significa? Então, é a pessoa que interna num dado lugar, ela entra. Então, por exemplo, você fala, o meu avô é um imigrante italiano. Então, o que você quer dizer? Que ele saiu da Itália e imigrou aqui para o Brasil, ele adentrou aqui. Porém, quando ele sai da Itália, ele também acaba, né, praticando um ato, que é o ato de saída. Ele externa da Itália, ele é um cara que emigra, ele é um emigrante, ok? Então esse E vem de externar. Porém, vocês já pararam para pensar que todo imigrante é um emigrante? Então, né, já diria, né, Abdelmalek Sayad, um argelino que fez um estudo aí sobre migração excepcional, né? Inclusive alguns textos dele já apareceram em algumas provas de vestibular. Ele dizia, né, que você está ali numa condição dúbia, ok? Então é uma dupla condição porque todo imigrante é também um emigrante. Só depende do ponto de vista. Então ele saiu, ele emigrou da Itália e migrou aqui para o Brasil, certo? Mas tudo isso é migrar. Tudo isso é migrar. Então mais de 244 milhões de pessoas emigraram e imigraram em algum lugar, né? Emigraram de algum lugar e migraram para algum lugar diferente. E os principais fluxos ali, ó, no final do século XX, início do século XXI, demonstravam o quê, né? Algumas regiões atrativas, altamente atrativas, como Estados Unidos da América. Eu vou usar outra cor aqui, que esse laranja está confundindo com o... Oh, meu Jesus! Esse laranja ele está confundindo ali com o laranja do desenho. Então aqui, ó, América Anglo-Saxônica, os Estados Unidos é uma área de atração, Europa Ocidental é uma área de atração, ok? E a gente tem algumas áreas de atrações regionais, como o caso da Austrália, África do Sul, países do Golfo ali, principalmente, né, os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, que vai atrair gente próxima, Brasil e Argentina, que atrai também regionais aqui da América do Sul. Então nós temos os grandes centros, como Estados Unidos, Europa Ocidental, e os centros regionais, como Austrália, África do Sul, região ali os países mais ricos ali do Golfo, né, Brasil, Argentina. A gente pode pôr, né, o Japão aqui também, né, gente? O Japão atrai muita gente ali da China, da Coreia. Beleza? Certo? Esses são os principais fluxos. Eu preciso que vocês guardem esses principais fluxos, porque isso pode ser cobrado de vocês. Tá bom? Vamos lá? Vamos avançar. Quais são os tipos de movimentos migratórios? Essa é uma parte tanto quanto mais conceitual, né? Tem gente que acha chato e tal. Cara, isso aqui é essencial. Vem aqui comigo que eu vou trazer alguns tipos para vocês, ok? Primeiro é o nomadismo. Então o nômade, ele pode realizar uma migração. Porém o nômade, ele é um eterno migrante, né? A gente fala disso, porque o nômade, ele não tem uma moradia fixa. Então ele sai de um lugar, vai para outro, passa um tempo, vai para outro. O nomadismo era muito comum
antes da primeira revolução agrícola, né? Então, se você pegar ali a Revolução Neolítica, pré-Revolução Neolítica, o homem vivia, né? O homem ali, né? A gente fala do Homo sapiens, vivia em constante migração, ok? Não só Homo sapiens, né? Os nossos Homo erectus, Homo habilis, todos os nossos descendentes mais antigos viviam basicamente do nomadismo. Quem vive de nomadismo hoje? Algumas comunidades que fazem nomadismo em regiões mais próximas, assim, né? Algumas tribos mais afastadas, comunidades ciganas, os tuaregs na região do deserto do Saara. Então é pouca gente que pratica o nomadismo ainda. Bom, a transumância, isso aqui a gente tem que ter cuidado. Então olha só, eu coloquei ali para vocês, né, ó, que está ali um cara ali fazendo um pastoreio, né? Então fazendo ali o transporte ali do gado. A transumância tem a ver com questões climáticas, ok? Ela tem a ver com períodos sazonais. Então deixa eu pôr aqui, ó. Sazonalidade, muito ligado a condições climáticas. Beleza? O que isso significa? Que é uma migração que ocorre por causa de condições climáticas, ou condições climáticas que afastam as pessoas e forçam uma imigração, ou condições climáticas que atraem. Então eu vou dar um exemplo aqui para você, o cara do pastoreio, né? Isso é muito comum, por exemplo, na região do Pantanal, ali de uma região mais entre o Mato Grosso do Sul aqui no Brasil, Bolívia, trechos do Paraguai. Ali é um clima tropical que no verão chove muito, e aquela região do Pantanal alaga, então o nível médio da água dos rios e sobe muito. Então as áreas que antes eram praticado pastoreio, elas não estarão alagadas no verão. Então essas pessoas se forçam no verão a migrar, a praticar a transumância e ir para outro lugar. Elas só voltam para as áreas originais quando para de chover ou chove menos e a água do rio desce o seu nível até o nível que era habitual. Então, por causa de uma condição climática, as pessoas forçaram a migração. Isso é muito comum no sertão nordestino. Na época de seca, como não chove, muitas pessoas acabam indo para o litoral, ok? O litoral do Nordeste, nas cidades onde existem ali mais oportunidades. Voltou a chover no sertão, as pessoas retornam. A transumância é uma migração temporária, só que é uma migração temporária que acaba durando meses, às vezes um ano ali, né? Você num dado momento vai para esse lugar, espera meses, volta e assim vai, ok? Bom, vamos lá, seguinte aqui, ó. Nós temos o êxodo rural. O êxodo rural é famoso, o êxodo rural não é uma migração temporária, o êxodo rural tende a ser uma migração fixa, ok? Por quê? São pessoas que já não veem mais oportunidades vantajosas de estar no campo, né, devido à mecanização agrícola, à concorrência com os grandes produtores. Então, às vezes, esse pessoal, né, mais pobre, o pequeno produtor, ele não consegue mais se sustentar no campo, pega, faz as malas, ruma geralmente para o espaço urbano, para a cidade. Então, o êxodo rural é uma migração que existe aí em todos os lugares do mundo, sem dúvida alguma. Países que não viveram, viverão, e países que hoje já não vivem com tanta intensidade, já viveram. Então, o êxodo rural ele acontece mesmo e geralmente é o quê? Né? Sai da área rural, vai para a área urbana. Uma migração fixa, né? Dificilmente a pessoa volta. Bom, olha só. Migração pendular, ela é uma migração temporária e não só temporária, ela é diária, ok? Então, isso aqui é importante. Então, é uma migração diária, acontece todos os dias. Por isso que eu coloquei para vocês ali, ó, o plano piloto de Brasília, os ministérios, né, explanado ao fundo, e o pessoal ali, ó, o trânsito em Brasília, galera vazando do plano piloto e indo para cidades satélites, né, indo para Ceilândia, por exemplo, né? E aí o que acontece, gente? Todo dia é isso. Então a pessoa, vamos ver se alguém, migração pendular é muito comum no Brasil, vamos ver se você faz parte disso ou já fez. Então você mora no município, tem que ser município diferente, tá? Então você mora no município, ok? Você está lá, por exemplo, né? Você mora em Osasco e você vai para São Paulo todo dia. Então você está bem cedo de manhã lá em Osasco, acorda, vai para São Paulo. Passa o dia em São Paulo, trabalha, estuda, acabou teu dia, volta para Osasco. Osasco acaba sendo considerada uma cidade dormitório, porque você acaba usando ela basicamente para dormir, né? A maior parte do tempo que você está em Osasco, na tua casa, você está dormindo, ok? E aí a maior parte do dia e a maior parte da sua vida ativa, você não está na tua casa. Você está no município próximo ali, no caso vizinho,
que é São Paulo. Então isso é uma migração pendular. Pendular porque lembra o pêndulo, aquele movimento constante de ó, né? Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Beleza? Migração diária pendular acontece muito aí nas grandes regiões metropolitanas do Brasil e do mundo. Bom, e aqui para fechar a migração de retorno, gente, eu disse para vocês que, por exemplo, quando o cara sai do campo e vai morar na cidade, ele dificilmente volta. Mas em nenhum momento eu disse para vocês que ele nunca volta. O cara pode voltar, ele pode fazer uma migração, ir para o lugar lá que ele foi, não se adaptou e ele volta. Então a migração de retorno, o nome já diz tudo, ok? É muito comum, aqui no Brasil, por exemplo, é muito comum com um nordestino que migrou para o Sudeste, ok? O nordestino migrou para o Sudeste. Ou o sulista, o cara do Sul, que migrou para o Norte, tentando terras, tentando uma outra vida. Passou um tempo ali, não deu certo, ou deu, juntou o dinheiro que queria, não interessa o motivo, o que interessa é que ele foi e agora ele retorna. Migração de retorno tem que ser aquela que a princípio não foi planejada, entendeu? Tipo, ó, vou tentar uma vida em São Paulo, cara, nossa, vai dar certo, vamos lá, pô, pra cima. Chega lá, infelizmente não dá certo, retorna. A migração de retorno é cada vez mais forte no mundo. No Brasil ocorre por motivos econômicos, em alguns lugares ocorre por motivos religiosos. Por exemplo, o árabe muçulmano que vai tentar a vida nos Estados Unidos e a xenofobia é tão grande, o preconceito é tão grande que o cara volta. Aliás, já que eu estou falando de xenofobia, citei o exemplo, é isso que a gente vai trabalhar agora. Vou falar de xenofobia e nacionalismo. Primeiro eu gostaria de começar com o nacionalismo, que já está presente ali, ok? O nacionalismo, conhecido também como nacionalismo exacerbado, ou seja, exagerado, acima do normal, é aquela ideia de que pessoas locais, né, pessoas de um dado país, por exemplo, acreditam que a sua nação está sendo prejudicada por pessoas que vêm de fora, né, os imigrantes. E muitas vezes esse nacionalismo, ele chega a um nível tão exagerado que essas pessoas não só acreditam que os imigrantes vieram e tornaram o país dela pior, como acreditam que esses imigrantes são inferiores, são raças inferiores. É isso mesmo. Por exemplo, muitos grupos aí neonazistas, né, a Ku Klux Klan nos estados sulistas dos Estados Unidos, alguns grupos que realmente acreditam em raças e dizem, não, a minha raça é superior a esta raça. O caso da Ku Klux Klan, né, tem a ver com uma questão mais preconceituosa em relação aos negros, né, os afrodescendentes, e os neonazistas em alguns lugares da Europa têm praticado esse preconceito com os imigrantes. Tá? E esse preconceito nem sempre é verbal, às vezes ele passa para o viés físico, então as coisas assim pegam pesado mesmo, às vezes você tem incidentes aí que levam até a morte de pessoas que são injustiçadas por causa deste tipo de preconceito. Então o nacionalismo é quando as pessoas de um dado lugar, elas exercem o seu pensar de superioridade e dizem, não, eu não quero esse imigrante aqui porque ele vem para o meu país e gera desemprego, violência. Ou eu não quero esse cara aqui porque ele é uma raça inferior e por ser uma raça inferior ele gera isso, isso e aquilo. Então esse é um grande problema que nós temos hoje. Quer ver? Ó, vem aqui comigo. Então está dizendo ali, ó, esse fenômeno quase sempre infiltrado nos partidos de extrema direita que representam a oposição ao governo, muito presente na Europa Ocidental, tem como característica, olha lá que eu destaquei, incitar ideias de separação étnica e promover a migração como um fenômeno diretamente ligado à piora das condições de vida. Então você pode colocar aí, ó, França, partidos de oposição na Alemanha, Dinamarca, Suíça. Então eu estou falando para vocês países onde a extrema-direita é muito forte e esse discurso é muito forte, ok? Então nesses países que eu citei, tem muitos outros, lógico, a própria Holanda, países onde você vê ali o nacionalismo ligado à política. E pessoas usam a ideia nacionalista para conseguir cargos políticos, né? Países democráticos, eu preciso do voto do povo, então eu vou o quê? Buscar as insatisfações do povo, né? Eu vejo, olha, o povo está desempregado, o povo está preocupado com a violência. Ah, eu vou botar a culpa no imigrante, certo? E aí eu vou fazer o discurso do povo, né? Inflamar, render, e em cima desse discurso eu vou conseguir meus cargos políticos, eu vou me eleger. Isso é comum em vários lugares, né? Isso já é uma história muito antiga. São histórias que se repetem. Se a gente for analisar histórias pegando, né, desde o fascismo, o nazismo em suas origens, são histórias que se repetem, você vai buscar, né, essa ideia de dar força ao povo, mas na verdade você está apenas o quê? Repetindo o discurso que o povo quer acreditar. Mas tudo bem, vamos lá.
Não está tudo bem, mas vamos lá, eu não posso me estender muito aqui também. Eu tenho que pensar no foco Enem. Gente, então esse é o nacionalismo, certo? Espero que vocês tenham entendido. O mais curioso é que aqui no Brasil a gente tem movimentos nacionalistas, né? A gente tem alguns movimentos nacionalistas que a gente olha e fala, como assim? Um país que tem uma diversidade étnica tão grande, né? Diz, eu não aceito imigrante. E aqui no Brasil é um país que não recebe muitos imigrantes. Mas os poucos que recebe, pessoal, a gente não recebe muito bem de braço aberto, não. E aí já não é nenhuma questão nacionalista, é uma questão de xenofobia. Xenofobia é a aversão. Xenos é o estrangeiro, é o cara que vem de fora. Xenos vem de estranho. E estranho é a palavra estrangeiro, né? Estrangeiro é o forasteiro, aquele que é estranho vem de fora. Fobia é a aversão. Então eu tenho uma aversão ao que é estranho, ao que vem de fora, ok? A xenofobia, ela é muito forte também na Europa Ocidental, ela é muito forte lá nos Estados Unidos, contra latinos, contra os árabes, muçulmanos, né? Na Europa contra os africanos que migram para lá, latinos também, né? Embora não sejam tão presentes, e aqui no Brasil também existe. Então, os grupos que migraram para cá também sofreram muito com xenofobia, certo? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? Já que a gente está falando de xenofobia, o Partido Nacional Renovador de Portugal, anos atrás, lançou esse slogan aí, né? Isso era explanado em outdoors, assim, então era uma coisa escancarada. Então tá ali, ó, imigração, nós dizemos não. Daí esse desenho vermelho que vocês estão vendo ali é o mapa de Portugal, e tem um cunho racista também nessa propaganda, né? Porque você tem uma ovelha branca dando coice em ovelhas negras. Veja, vocês estão conseguindo ler ó, o que está escrito nas ovelhas negras? Ó, criminalidade, desemprego, baixos salários, multiculturalismo, subsídio, fronteiras abertas. Então tudo isso eles julgam como coisas ruins. Até multiculturalismo, né, gente? Meu Deus, como evitar isso no mundo globalizado? Então esse Partido Nacional Renovador de Portugal, ele é um partido que pratica a xenofobia abertamente, assim, né? Então são países onde esse preconceito étnico ele é muito explanado, né? E lógico, isso acaba não tendo a punição que deveria. E aí cresce. Então a xenofobia é isso. Eu vou dar um exemplo rapidinho de xenofobia para vocês, que às vezes é tão bobinha, tá no dia a dia, a gente não percebe. Um colega uma vez chegou para mim e falou que não gostava dos haitianos porque eles sujavam a praça que ficava à frente da casa dele. Então tinha um grupo de haitianos que ia lá, se reunia, fazia muita bagunça na praça. E eu cheguei para ele assim, né, lógico, tentando sempre dar um toque, um novo olhar sobre as coisas, e eu perguntei, tudo bem, bom, você já conversou com eles? Ele, não. Então vamos lá, primeiro, como você sabe que são haitianos? Não é? Mas é o jeito de falar e tal. Sim, mas como assim o jeito de falar? Você fala crioulo? Ou, sei lá, francês, acho difícil que eles estivessem falando francês, entendeu? Eu já vi colegas falar, mas o haitiano, fui ver lá, o cara era angolano, não tem nada a ver, certo? Então assim, primeiro, você sabe quem são aquelas pessoas? Segundo, aquelas pessoas representam o Haiti na tua cabeça. Eu não gosto dos haitianos porque eles sujam a praça. Cara, existem milhões de pessoas no Haiti e fora do Haiti que nasceram naquele país. Eu não posso dizer que todos sujam praças. Então esse foi um comentário. Por mais que seja aquele desabafo, não tão pensado na hora, esse meu colega é uma pessoa culta, né, dentro da área dele, foi infeliz, foi uma xenofobia. Então ele teve uma versão estrangeira, eu não gosto do haitiano porque ele suja a praça. Não posso afirmar isso. Brasileiros não sujam praças, então. Entende? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa hora. E o Enem, lógico, dentro das questões de sociologia, geografia, vai tentar trabalhar isso com vocês. Sempre muita atenção, ok? Bom, gente, rapidinho só alguns conceitos para a gente ir para a nossa reta final. Isso aqui a galera confunde muito, né? Então, por exemplo, a Acnur, que é o órgão das Nações Unidas ali, né, que dá a atenção devida aos refugiados, coloca o refugiado como um conceito que vai além do imigrante, ok? Porque muitas vezes o migrante é aquela pessoa que transita, mas a gente, né, entre uma fronteira e outra, lá como eu mostrei para vocês, mas a gente precisa pensar o porquê se transita, né? Por quê? A pessoa quando sai do lugar e vai para outro, ela realmente quer fazer aquilo? Então vem aqui comigo, olha só. Lê ali comigo refugiado, ó. A gente vai destacando as partes importantes. Ó. Se aplica a todo aquele que foge de seu país de origem, alegando fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Ele foge.
Em condições normais, ele não sairia do seu país, mas ele precisa sair, porque ele está, o quê? Sendo perseguido. É um risco à sua vida. Então, olha lá, as situações nas quais não possa ou não queira regressar. Não possa ou não queira regressar. Esse é o refugiado, ok? No Brasil, o refúgio pode ser aplicado também a graves violações de direitos humanos. Então, as pessoas que entram no Brasil, elas precisam solicitar um visto de refúgio, né? Elas precisam solicitar o refúgio. E o governo brasileiro, atendendo a isso, a pessoa se torna refugiada, pode viver aqui, ok? Até o último dia da sua vida, ela vai ter o direito de viver aqui. Então, o refugiado é isso, ele foge. Só que o refugiado oficial, aquele que você olha e fala, pô, beleza, esse cara é mesmo, é aquele que quando foge para um novo lugar, este novo lugar o reconhece como refugiado. Porque se ele foge de um lugar, vai para outro, e esse novo lugar não o reconhece, aí ele nada mais é do que um imigrante ilegal. Olha que coisa. Então vamos pular um pouquinho aqui, vamos ler sobre imigrante? Olha lá, migrante é toda pessoa em trânsito que emigra de seu país de origem e quando chega a seu destino é chamada de imigrante. Refugiados e asilados são, portanto, nada mais que categorias particulares de imigrantes. E aí, como eu já disse para vocês, a própria Acnur considera o refugiado como uma categoria que vai além da migração. O que é o asilado, então, já que a gente pulou ali, né? O que aconteceu? Concessão de refúgio, ela depende de um trâmite técnico, num órgão colegiado. Já o asilo pode ser concedido por um arbítrio simples, por exemplo, do presidente da república de um país, ok? Então, por exemplo, aqui no Brasil, o cara vem aqui e pede uma solicitação de refúgio, ele pede ao CONARE, que é o órgão responsável, o Conselho Nacional de Refugiados, é o CONARE que vai fazer essa avaliação. É muita gente que acaba pedindo refúgio, então tem que ter um órgão para dar conta disso. Já um asilado é o cara que vem aqui, às vezes pede esse asilo para o presidente, ok? Certo? Teve o caso Cesare Battisti, né? Em que quem decidia se o cara ia ser deportado ou não era o presidente precisava assinar. Então, aquele que é o asilado também pode ser o exilado, né? E o exilado é o contrário, o asilado é aquele que recebe asilo, que chega aqui. Então, alguém chegou no Brasil, o presidente assinou uma carta. Agora, o exilado é aquele que muitas vezes a gente decide que ele vai sair do país. Tudo bem? Certo? Bom, gente, espero que vocês tenham aí, né, pegado todos esses detalhezinhos que eu trouxe para vocês. Depois vocês vão acompanhar na mídia que eu coloquei uns gráficos bem legais sobre essa história do refúgio na Europa. Dos sírios, a guerra na Síria, no norte da África, os problemas, como tem levado muita gente para a Europa. E isso fez com que esses partidos de extrema-direita e o nacionalismo crescessem na Europa. Porque chegou tantos imigrantes de uma vez só, aquilo foi tão impactante que esses europeus, né, alguma parte da população, passou a reclamar desta migração intensa e os partidos de extrema-direita apenas cresceram. Ok? Tem uns gráficos lá bem legais para mostrar. A Alemanha recebeu muitos imigrantes. Tudo isso eu gostaria que vocês analisassem com mais calma depois, ok? Então, muito obrigado pela atenção, gente. Mantenha o estudo focadaço, beleza? Conto muito com vocês. E em breve nós estamos aí, né? Batalha não acabou. Valeu, até mais!